A humildade é um elemento tão importante para a caminhada da fé. Infelizmente, Saul foi perdendo isso e fez ele também perder o trono. Hoje, 1 Samuel 15, também 16, vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus, que possamos nos manter olhando sempre para o Senhor e fazer do Senhor o primeiro na nossa vida. Sejamos o segundo e assim vamos valorizar a nossa alma e guardá-la para a salvação eterna. Eu entrego essa meditação em tuas mãos, que o Senhor abra o nosso entendimento, desperte a nossa fé e nos faça compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel? Ouve, pois agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que te ver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino, os meninos até aos de peito, até desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O comentário diz assim: os amalequitas simbolizavam toda a malignidade e oposição a Deus e ao seu povo. Eles foram os primeiros inimigos de Israel ainda no deserto. Por isso Deus ordenou a Saul que exterminasse todos eles. Aqueles que se opõem ao Todo-Poderoso, à sua direção e aos seus filhos, caminham para a destruição, pois ele próprio saiu em defesa deles e se vinga dos seus adversários. Então, por isso que ai daquele que fala mal do homem de Deus, porque quando a pessoa luta contra o homem de Deus, está lutando contra o próprio Deus, né? No 4, o que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda ordem, e os seus cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O comentário diz assim: Saul só precisava obedecer ao Altíssimo. No entanto, elevou a própria vontade acima da divina ao poupar o rei amalequita da morte. Por isso, a reação do Senhor Eterno foi imediata. O rejeitou. Assim, por ter desobedecido, Saul ficou mal diante de Deus. Da mesma forma, quantos são aqueles que fazem de tudo para alcançar o prestígio dos homens e perdem a aprovação do Todo-Poderoso? Quem escolhe seguir os próprios conselhos, ao invés de obedecer a palavra, só terá dores, perdas e fracassos na vida. Essa foi a pior escolha que Saul poderia ter feito para ele, né? Ele deixou de obedecer. Sabe quando aquela pessoa fala assim: mas eu pensei que se fizesse assim fosse melhor? Não é como eu pensei, não é como eu queria, mas como Deus havia ordenado, né? Então, ele fez de acordo com o pensamento dele. Ele vai pagar caro por isso. Então, olha o erro de Saul aqui e olha o erro de tantas pessoas hoje que, ao invés de fazerem como Deus tem orientado, elas preferem fazer do seu jeito. Quando elas se preocupam, por exemplo, com o que vão pensar ao respeito dela, o que vão imaginar se ela fizer isso, ou se verem ela na igreja ou carregando uma Bíblia, um exemplo, né? Aí a pessoa pensa: mas o que vão pensar do meu respeito? Mas e o que Deus tem pensado a seu respeito? No 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor.
E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Aí o comentário do bispo diz assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Deus não havia ordenado a Saul para que separasse as melhores vacas e ovelhas dos amalequitas a fim de sacrificar para ele, e sim que as destruísse totalmente. Saul não respeitava a vontade divina, por isso, pela segunda vez ousou desonrá-la. Isso se revelava a falta de temor que havia no mais íntimo do seu ser. Há pessoas que agem do seu modo e pensam que o Altíssimo não está vendo, por isso são reprovadas no que fazem. Veja como importante é a pessoa manter a fé dela viva, né? Manter não as aparências, mas manter a fé, o temor diante de Deus. Eu achei forte, né? Porque no íntimo ninguém percebeu nada, mas o que ele fez, Deus estava vendo. Deus havia dado uma ordem, ele cumpriu pela metade. No 16, então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Olha o comentário do bispo. Um dia Saul se considerou inferior aos demais, e mesmo assim o Eterno fez rei em Israel. O problema é que, posteriormente, ele passou a demonstrar orgulho, ingratidão e rebeldia contra Deus. Se o servo rejeita obedecer à voz do Altíssimo, o espírito dele também se recusará a viver neste servo. A consequência disso é a perda da unção espiritual, o esfriamento da fé e o retrocesso em todas as áreas da vida. Então, quer dizer, aqui nós vamos começar a ver a queda de Saul, porque o Espírito de Deus vai se retirar dele. Se a força dele vinha de Deus, agora vai ficar difícil. No 18, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aqui ele está tentando, na verdade, se safar, né? Dizendo: não, mas não foi eu, foi o povo o problema. Mas ele não é o rei. E todos estão seguindo ele, a direção dele. No 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O comentário diz assim: o sacrifício é um ato de fé pessoal que jamais pode ser usado para justificar ou compensar um pecado contra o Eterno. Samuel enfatizou que sinceridade e submissão a Deus são requisitos básicos para o tipo de adoração agradável a Ele. Obedecer ao Todo-Poderoso também é o maior sacrifício que o ser humano pode fazer, pois vai contra as nossas vontades, os nossos desejos pessoais. Tudo o que fizemos só terá valor diante do Altíssimo se for acompanhado de obediência. Eu me lembrei aqui agora dos sacerdotes da época do Senhor Jesus, que também sacrificavam, né? Mas se Jesus era o próprio Deus encarnado, então significa que eles estavam fazendo aquilo em vão.
Deus não estava recebendo mais aqueles sacrifícios. E de fato, eles sacrificavam os animais, mas eles negavam, né, a obediência, uma vida reta. Eles negligenciavam tantas outras coisas importantes, porque sacrificar é o mais fácil. Então, ele queria compensar o sacrifício dele, né? Tipo uma troca, mas Deus não aceitou. No 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, lá no livro de João, ele começa dizendo que o Senhor Jesus é a palavra encarnada. Então, quando Saul ele rejeitou a palavra de Deus, ele estava rejeitando o próprio Deus. Quando você lê a palavra e você rejeita a palavra, você está rejeitando a Deus. Quando você despreza ler a palavra de Deus, você está desprezando o próprio Deus. Então, olha só o erro de Saul, né? Ele fala que a rebelião ela é comparada à feitiçaria. Você pode nunca ter feito uma bruxaria, uma feitiçaria, mas se você cria uma rebelião ela é feita por mais pessoas, é um pecado de feitiçaria. E a obstinação para fazer o que é errado, o pecado, ela é igual a idolatria, quer dizer, a pessoa ela é tão dominada pelo desejo do mal, fazer o pecado, que ela se torna numa iniquidade. O comentário do 23 diz, Deus considerou a rebeldia de Saul como um pecado de feitiçaria e a sua intransigência e teimosia como a idolatria. Não existe pecado mais cruel e infame que a rebelião, porque ela é cometida por aqueles que um dia fizeram parte da igreja do Senhor Jesus e por alguma razão resolveram se voltar contra ele, como fizeram Lúcifer e a terça parte dos anjos. Vamos conferir Isaías 14, 12 ao 14? Diz, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então quer dizer, olha o desejo que surgiu no coração de Lúcifer, que antes era cheio de luz. E por isso que ele se tornou em Satanás, diabo, o acusador, e foi lançado fora, porque ele não podia mais estar no reino de Deus. Ezequiel 28, 12 ao 15 diz, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, que no caso representando o diabo, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, zafira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Apocalipse 12, 4 diz, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, quer dizer, os anjos que serviam a Deus. E o dragão parou diante da mulher, que é a igreja, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Eu sempre reflito, e isso me dá um temor, se Satanás foi capaz de convencer a terça parte de anjos que viam a Deus, serviam a Deus, a se corromper e vir ser Satanás e os seus demônios, imagino que ele é capaz de nos convencer aqui na terra a respeito de qualquer coisa do espiritual que nós não vemos. Então temos que cuidar muito bem da nossa salvação. No 24 diz, então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. O comentário diz assim, Saul alegou que não deu ouvidos à voz de Deus porque temeu o povo. Isso mostra como muitos se comportam diante dos próprios erros. Para se livrarem das consequências das suas faltas, culpam os outros ou encontram sempre algum motivo para se justificar. Em vez de reconhecerem que pecaram, procuram se esconder atrás das falhas
ou das fraquezas alheias. Quer dizer, ele não se deu conta do erro, da gravidade do erro dele, né? É aí que a gente entende, né? A pessoa, quando ela está no pecado, ela fica completamente cega e ela não consegue enxergar o buraco pela qual ela está caindo, né? Ainda que tentem, né, tirá-la dali. No 26, porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Essas palavras para o orgulhoso deve doer na alma, né? O comentário diz assim: o Senhor rejeitou Saul como rei porque ele deixou de dar ouvidos à sua voz. O Altíssimo não pode confiar nem contar com uma pessoa que desobedece às suas ordens. Por isso o seu espírito se afastou definitivamente de Saul. Quem abandona o caminho de Deus, depois de tê-lo conhecido, perde tudo o que conquistou pela fé e o maior bem que ele tem a oferecer, a salvação da sua alma, a não ser que se arrependa a tempo e se volte para o Senhor. Seguindo para o 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então quer dizer, tudo que ele cometeu teve uma consequência muito séria e comprometeu a ele também toda a sua vida. Quer dizer, todo o seu futuro ficou comprometido por uma desobediência e por ele não ter assumido. O orgulho faz isso, né? O orgulhoso, ele não admite que errou. Os outros erraram, mas ele não. Ele sempre teve certo. No 30, disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. O comentário daqui diz: Saul estava mais preocupado com a sua reputação diante de Israel do que em se humilhar perante o Altíssimo e clamar por sua misericórdia. É justamente isso que mais atrapalha uma pessoa de ter perfeita comunhão com Deus. Isto é, o seu orgulho ou a sua preocupação em perder posição ou título a impede de ter um verdadeiro relacionamento com o Todo-Poderoso. Quem age assim esquece que seu título não o levará ao céu. Independentemente de quem seja ou da posição que exerça neste mundo, se não estiver vivendo em retidão diante do Senhor, não passará a eternidade ao seu lado. Quantas pessoas que vêm brincando com a sua salvação, né? Não dando valor a isso, felizmente estão pagando para ver. No 31, então, voltando Samuel, seguiu a Saul e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, disse Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. Como homem de Deus, eu posso falar o mesmo. Por vezes a gente se entristece tanto com a atitude de algumas pessoas, mas, infelizmente, se o próprio Deus viu isso acontecer com anjos, também depois viu com Judas, e assim aconteceu ao longo da igreja, vai sempre acontecer. Por isso que o próprio Senhor Jesus advertiu: ai daqueles que virá o escândalo. O segredo da fé é se manter firme olhando para Jesus e tapar os ouvidos, ser cego, surdo e mudo nesta vida e seguir firme o Evangelho de Cristo. Ser cristão nos dias de hoje não é fácil, mas não é impossível. Nós podemos, nós conseguimos. Agora basta querer, né? Bom, faça seu comentário, manda esse vídeo para alguém. Você partilhando ele, você vai estar espalhando a palavra de Deus, sabia? Então faça isso, dê o seu gosto,
para que esse vídeo possa se espalhar cada vez mais. E também, no final disso tudo, faça seu comentário. Fique bem.